Seja o Senhor a falar em nossa vida, com o nosso coração, para tudo aquilo que nós buscamos na presença dEle, em nome de Jesus, amém? E para isso eu convido você a ler comigo o Evangelho nessa manhã, porque o Evangelho é vida, ele é poder de Deus para aquilo que nós precisamos, amém? E eu vou chamar você a ler comigo, na sequência de onde nós estamos, o Evangelho de Mateus capítulo 16, nós chegamos num momento precioso, de um assunto importante que não pode ficar longe da nossa reflexão, e é isso que faremos hoje. Nós vamos ler Mateus 16, a partir do verso 13, eu vou ler um texto um pouco mais longo do que nós estamos acostumados a ler, até o verso 26, mas é porque o tema é um só, e é um conjunto, é um contexto, um momento do nosso Senhor Jesus Cristo que não pode ficar nada de fora, em nome de Jesus. Então Mateus 16, a partir do 13, amém? Do 13 ao 16, encontrou aí? Diz assim, encontrou aí ou então encontrou aqui? Pode encontrar onde você quiser, é importante que você encontre a palavra de Deus, amém? Diz assim o verso 13, leia comigo. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros dizem que é Jeremias, e alguns dizem que é um dos profetas. E vocês? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas. Porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo a você que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos o que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e que fosse morto e que ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, jamais, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: se afaste de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus diz aos seus discípulos: se alguém quiser seguir-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Pois o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Amém? Essa é a palavra de Deus, esse é o Evangelho para você nessa manhã, em nome de Jesus. Senta no teu lugar, com alegria, para poder receber a porção, né, daquilo que o Senhor preparou. Mas, lendo a palavra de Deus essa semana, eu me dei conta de que possivelmente a criação mais contundente desse universo, desse mundo que a gente chama de cristão, é o que a gente conhece como igreja. Igreja é coisa de cristão, né? Não tem jeito. E isso já se tornou um negócio comum para a gente já se acostumou. Tanto que você se perguntar para as pessoas na rua o que é igreja, você já vai ter uma ideia bem estruturada do que é igreja. Bom, igreja é aquele prédio que tem ali naquela rua. Igreja é um prédio. Igreja também, na cabeça das pessoas, tem a ver com religião. Domingo eu vou na igreja porque eu sou evangélico. Eu vou na igreja, então eu sou católico, eu vou na igreja católica. Então, a igreja é uma instituição religiosa que eu frequento. É a minha denominação. É assim, vamos comigo na minha igreja? A gente tem essas coisas construídas dentro de nós. E todas essas construções, eu queria dizer para vocês, são válidas. Mas, a meu ver, nenhuma delas
nos dá a exata dimensão do que precisa ser igreja no coração daquele que primeiro falou dela. Hoje eu quero que você entenda que isso tudo não surgiu da nossa cabeça, mas teve um princípio. Você sabe que a palavra que foi traduzida na Bíblia, na nossa Bíblia, para a igreja, já existia numa dimensão fora da religião. Essa palavra, essa coisa que nós chamamos de igreja, antes de Jesus, aliás, não tinha nada a ver com religião. Era uma coisa que era fora, não tinha nada a ver com Deus. Por quê? Porque os gregos tinham uma palavra que eles usavam, e é o que foi traduzido, que chamava eclesia. Eclesia foi traduzido como igreja. É isso que foi entendido, que na verdade, na Grécia Antiga, era uma palavra composta pela junção de duas ideias, porque ek e kaleo, onde veio eclesia, ek significa para fora, e kaleo significa chamar ou convocar. Então, eclesia para os gregos antigos significa chamados para fora. Eclesia para a antiguidade, antes de Jesus, significa chamados para fora. E aqui eu quero que você entenda que se você aceitou vir na igreja hoje, na verdade você foi chamado para fora. E a pergunta é, para fora do quê? E nós vamos ter que entender isso muito bem hoje, porque tem um povo aí dizendo que nós somos chamados para fora do mundo, porque nós não somos desse mundo, mas eu queria dizer para você, não é nada disso não, isso aí o nome disso é farisaísmo. E nós não somos fariseus não, nós somos povo de Deus, em nome de Jesus, amém? Então eu quero que você entenda isso hoje, porque para os gregos era uma convocação dos cidadãos chamados para fora das suas casas particulares, para se reunirem publicamente, para se reunirem em uma praça, para falar da administração da cidade. Isso era eclesia, era essa assembleia. Chamavam os cidadãos comuns para saírem para fora das suas casas, para se reunirem numa assembleia, para ajudar nas questões que diziam respeito a todas as pessoas. Isso era eclesia no mundo antigo. E é interessante que a primeira vez que essa palavra aparece no Evangelho, que ela é usada, que ela é se apropriada no Evangelho, foi pelo nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele resolveu definir sobre algo que Ele gostaria de constituir. A primeira vez do Novo Testamento que ela aparece, é algo de que Jesus queria edificar na terra, Ele usou essa palavra. É isso que o Evangelho diz, é isso que está no texto grego lá, é muito interessante. E eu preciso falar desse assunto hoje, não porque eu acho legal, aliás, eu acho muito legal, eu acho muito interessante, é a minha vida, eu gosto muito de falar disso, igreja, mas o Evangelho fala hoje exatamente sobre isso, e eu quero meditar nisso com você, porque a palavra de Deus está dizendo, amém? Então, a primeira vez que no Novo Testamento todo ela aparece a palavra eclesia, é nesse texto que nós lemos juntos aqui, e depois ela aparece pouquíssimas vezes, é uma palavra que aparece muito pouco, igreja. Muito pouco, vai aparecer no Evangelho de Mateus capítulo 18, por exemplo, a partir do verso 15, no momento que Jesus ensina e fala assim, ó, se o seu irmão pecar contra você, vá, fale com ele, a sós, mostra que ele errou, se ele se arrepender, se ele entender, você ganhou o seu irmão, ok. Agora, se ele não aceitar, se ele não te ouvir, leve consigo 1 ou 2 irmãos, porque qualquer acusação tem que ser confirmada por 2 ou 3 testemunhas. E aí ele diz algo assim, ó, se ele se recusar a ouvir todos, conte a igreja, e se ele se ouvir a recusar a igreja, trate ele como um pagão. De novo é lembrar da palavra igreja. Na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 27, ele diz assim, ó, agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Terceira vez. Uma quarta vez, nós lemos aqui em Hebreus 10, 25, que nós já estudamos aqui, não deixemos-nos de reunir como igreja, Hebreus diz, como é o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros na igreja. E vai aparecer de novo essa mesma palavra lá em Apocalipse, quando ele fala das 7 igrejas da Ásia, né? São pouquíssimas oportunidades que essa palavra vem, mas aqui nós estamos lendo hoje a primeira vez em todo o Novo Testamento que essa palavra eclesia foi usada para designar algo que estava no coração de Jesus a nosso respeito. E aí adivinha? Aquilo que estava no coração de Jesus para ser a igreja, parece que está um pouco longe daquilo que a religião constituiu como igreja. O Evangelho é um desafio, e eu quero ser desafiado e desafiar você nessa manhã em nome de Jesus, amém?
Vamos lembrar um pouco aqui do contexto que nós já estamos meditando, nós estamos caminhando no Evangelho de Mateus, e Jesus disse que, aonde é que Jesus diz, que momento Jesus disse que qual deveria ser a sua vontade? Ele está o quê? Ele está sendo perseguido muito de perto pelos fiscais da religião, pelos fiscais do templo de Jerusalém, pelos policiais ali, colocando dúvidas no ministério dele, colocando em dúvida sobre ele, era negando que ele era quem ele dizia ser. Esse é o momento do Evangelho. O texto diz que diante de uma religião estufada, né? Quem estava aqui semana passada, quem ouviu a palavra semana passada, uma religião estufada, uma religião meio que se achava demais. Aliás, essa religião era exercida a partir do templo de Jerusalém, diga-se de passagem, um templo que estava mais preocupado em explorar os mais vulneráveis do que outra coisa. Jesus não teve muita paciência com isso, de ficar ouvindo esse povo, e diz a Bíblia que ele entrou num barco com seus discípulos e cruzou o mar da Galileia. Sim ou não? Vocês estavam aqui? Ok. No meio da travessia teve aquela questão do fermento lá que nós meditamos, que incomodou tanto o Senhor, mas o texto aqui dá conta de que eles chegaram do outro lado. E eles chegaram numa região chamada Cesareia de Filipe, que é uma região que é meio ao nordeste de Israel, assim, é lá no norte, na divisa com a Síria, para o norte do mar, assim, é uma região linda, e é bem longe de Jerusalém. Talvez a ponta mais longe, eu não sei, eu tenho a impressão aqui que Jesus estava querendo ficar longe do templo de Jerusalém, ficar longe de gente religiosa que se achava demais, será? Talvez, eu acho que por isso que ele foi para longe. E em Cesareia de Filipe, Jesus está curioso sobre algo. Ele queria saber o que as pessoas diziam sobre ele, quem as pessoas diziam que ele era. Percebe aqui porque tem uma construção. E essa pergunta revela, obviamente, uma apreensão do coração do Senhor, mas eu quero que você entenda uma coisa. Jesus não estava, de jeito nenhum, preocupado com a reputação pessoal dele. Jesus não é movido pela opinião das pessoas a respeito dele, mas ele perguntou porque era e é fundamental que os seus seguidores entendessem quem é que eles estavam seguindo, eles precisavam saber quem era, e é por isso que a pergunta veio: quem as pessoas dizem que eu sou? É uma pergunta necessária, porque é uma pergunta que nos faz pensar, sim ou não? Pensar no quê? O que é que nós estamos fazendo aqui nessa manhã? Você veio seguir a quem? A resposta que os discípulos deram, revelou com toda clareza a respeito de quem Jesus era, revelou um problema enorme. Porque a resposta foi o seguinte: bom, alguns dizem que o Senhor é João Batista, alguns dizem que é Elias, outros que é Jeremias, alguns dizem que o Senhor é só um profeta. E aqui, apesar de profeta ser alguém legal, bem respeitado pela população, eram homens de renome, tem um problema muito grave. O quê? As pessoas não sabiam quem Jesus era. Percebe aqui o problema? As pessoas não sabiam quem ele era. E ele era profeta, queridos? Não. Então tem um descompasso aqui. E aí Jesus, portanto, estreita a questão, ele estreita a pergunta, ele afunila, meio assim: se as pessoas não sabem quem eu sou, e vocês sabem? Se as pessoas não sabem por aí quem eu sou de verdade, vocês dizem o quê? Vocês sabem quem eu sou? E diante desse desafio, Pedro se adianta, lógico, e diz: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. E aí, bingo, vamos lembrar o Silvio Santos? Correta resposta, certa resposta. Tanto que Jesus afirma: feliz é você, Simão Barjonas. Feliz é você, Simão, filho de Jonas. Porque isso que você disse não veio de você, mas foi revelado pelo meu Pai que está nos céus. Presta atenção aqui. Essa fala do Senhor reforça uma verdade muito grande. Qual? Nós não somos, aliás, não somos nós que reconhecemos o Senhor. Para nós conhecermos Ele de verdade, Ele precisa se revelar. Porque isso não foi revelado a você por carne e por sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, alguém soprou essa resposta no seu ouvido, Pedro, e você deu ouvidos ao que ouviu. Presta atenção aqui, nós vamos construir isso aqui, porque o Senhor diz mais para ele: eu digo a você que você agora então é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Como diz para vocês, a primeira vez que aparece no Novo Testamento aqui a palavra igreja, é isso aqui, é o primeiro momento, e foi logo dito por ele.
E você não é mais Simão, você agora é Petros, e sobre essa Petra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Tem a igreja do Senhor aqui nessa manhã? Presta atenção. Veja, aqui nasce no coração de Jesus, não criar uma nova religião, não é construir um templo, não é fazer uma catedral, um prédio, nada disso. Brotou no coração do Senhor edificar algo que você precisa entender muito bem nessa manhã. O quê? Edificar a igreja do Cristo vivo aqui na terra. E o Senhor quis, edificarei a minha igreja. E aí mais, porque Ele falou o quê? E eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Bom, esse texto foi usado pela Igreja Católica para dizer que a liderança da igreja começou com Pedro, e começou mesmo, é verdade. Pedro assumiu a grande liderança da igreja no primeiro momento, começa com ele, o Senhor passou o bastão. Mas aí, presta atenção, a igreja diz que o Papa então é o sucessor de Pedro. E aí mora o perigo, porque, e você vai entender um pouco do que eu estou falando, porque eles fizeram isso para dizer que a única igreja que representa Jesus na terra é a Igreja Católica, só que não. E eu digo só que não por quê? Porque observa que, na sequência, Jesus pede o quê? Para os discípulos não fazerem propaganda desse negócio, do seu ministério, tipo assim, não posta no Instagram aquilo que Deus acabou de revelar sobre mim, não faz, né, não faz, dá like não, munido desse desejo que está no seu coração, qual de fundar a sua igreja, de constituir a sua igreja, Jesus começa então a fazer o que aqui? A fundamentar o que essa igreja é, a fundamentar o que ele esperava da sua igreja de verdade, e por isso ele começa a dizer, bom gente, presta atenção, algumas coisas vão ser necessárias para edificar esta minha igreja, porque eu tenho que ir para Jerusalém, e lá vocês sabem, então está o templo, e no templo está a religião, os fiscais, os policiais da religião, e eu vou sofrer na mão deles, aliás eu vou morrer, eles vão me matar na cruz, mas não se preocupem, porque eu vou ressuscitar. Esse é o ensino do Senhor, presta atenção aqui. Agora, quando o Senhor diz isso, o intempestivo do Pedro se adianta de novo, lógico, ele está se sentindo o cara, porque Jesus acabou de declarar, tu és feliz por isso, Deus falou com você, Pedro, você é o cara, então ele está se sentindo o expert em Messias, ele está sentindo o cara que sabia tudo do Cristo, o Filho do Deus vivo, porque Deus falou comigo e eu sei, e por isso o que ele fez? Ele pegou Jesus e tirou do lado dos outros, vem cá Jesus, deixa eu levar o senhor ali, tirou do lado dos outros discípulos, e ele, presta atenção, o que o texto diz, pasme aqui, começou a repreender o Senhor, a palavra que está, ele repreendeu Jesus, tipo assim, Jesus, não fala isso não, o Senhor não pode dizer uma coisa dessa na frente dos outros, Senhor, o que você está fazendo? O Senhor, eu não sei se o Senhor está entendendo, o senhor não entendeu a profecia sobre o Cristo, sabe aquilo que eu falei que o senhor é agora? Eu falei que o senhor é o Cristo, pois é, eu acho que o senhor não leu a profecia direito, presta atenção, a nossa tradição, eu vou explicar para o senhor, a nossa tradição diz que o Cristo que está na nossa, ele tem que vir estabelecer o seu reinado na terra, ele vai sim vir, mas ele vai vir ser rei e livrar Israel do jugo da opressão, dos romanos, por exemplo. Ele vai para Jerusalém, como o senhor está falando, é verdade, mas ele vai para Jerusalém não é para morrer em cruz nenhuma, não, está doido? Ele vai para lá, é para ser recebido pelas autoridades religiosas e políticas, e vai começar ali o seu reinado de glória. Então, o senhor não entendeu direito, para com esse negócio de cruz. Aí Jesus, sendo repreendido, responde com todo amor, com toda calma, com todo carinho, se afasta de mim, Satanás. Toda a atenção do mundo, sai daqui, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, porque você não pensa nas coisas de Deus, mas pensa nas coisas dos homens. Veja aqui, queridos, está claro, duas situações muito definidas, Pedro dando ouvidos à voz de Deus, revelando
quem Jesus era o quê? O Cristo, o Filho do Deus vivo, e por isso ele é pedra que será edificada a igreja do Cristo vivo, mas no mesmo instante, na sequência, ele se torna pedra de tropeço. Que pedra é essa? Mudou a pedra, é uma pedra de tropeço, porque está dando ouvidos a Satanás, ao tentador, aquele que divide a humanidade de Deus. E aí me perdoem a maldade, mas qual será o Pedro que o Papa continuou? Eu não sei. Qual que é o Pedro que serve? Tem dois aqui. Eu preciso pensar nisso. A pedra de edificação ou a pedra de tropeço? São duas pedras. Pedro. O que liga ou o que divide as pessoas de Deus? O sustentador ou o tentador? Portanto, o que constituiu a igreja não foi Pedro, mas é a verdade que Pedro revelou através do que Deus falou para ele. Eu preciso que você compreenda isso. Mas Jesus aqui, ele usa essa bola fora de Pedro para explicar o que significa para ele ser a igreja do Cristo vivo. Porque ele diz o quê? Se alguém quiser me seguir, se alguém quiser ser essa igreja aí que eu estou falando, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele está fundamentando o que é para ele. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse vai encontrar. Pois o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Essa é a palavra que Deus nos deu para a nossa edificação nessa manhã, em nome de Jesus, amém? E eu preciso caminhar nisso aqui, porque como eu disse para vocês, aqui é a primeira vez, no Novo Testamento inteiro, que a palavra igreja aparece. E nela vemos Jesus desejando edificar a sua igreja. É Ele que quer, mas não qualquer igreja. A igreja dele não pode ser qualquer coisa. Aliás, como andam dizendo por aí, andam fazendo por aí, porque no coração de Jesus só existe uma igreja, e essa existe para adorar somente a Ele, a Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. E eu queria dizer para você que eu digo isso, por quê? Porque hoje em dia, quando o assunto é igreja, o negócio anda meio escuro, desculpa. Quando o assunto é igreja, o negócio anda meio confuso. Porque eu queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, esse caixote preto, cheio de holofote, mas carente da luz da vida, cheio de gente focada aí dentro de si mesmo, estufada, pensando só nos seus interesses, adorando grana, não pode ser chamado de igreja. Desculpa, mas eu tenho que olhar para a igreja, eu tenho que olhar para o texto. Para Jesus, igreja é um ajuntamento de pessoas que foram chamadas para fora de quê? Do mundo, quando diz os fundamentalistas? Não, para fora de si mesmo, para fora do que é propriamente seu, e se reunir para ajudar a fazer justiça na vida das pessoas. Isso é igreja para ele, é o que ele iria fazer, é o que ele estava fazendo, e o que ele esperava dos seus discípulos. Tem discípulo do Senhor aqui nessa manhã? E nós temos que tomar isso para a nossa vida. Aliás, esse negócio, que aí não chama igreja, chama, a Milena me falou outro dia, como é que chama, Milena? Church. É church o negócio. Milena, para mim, church é chuchu com R no meio, é church. E eu queria dizer para você, igreja não é isso, querido. Isso é casa de espetáculo, e a atração principal dessa casa de espetáculo é o desejo humano, não é Deus. E eu quero que você tome posse disso, porque está invadindo nossa vida, e a palavra de Deus já está nos lembrando há um tempo, né? O ensino, a teologia, e tudo, e o lugar, eu quero que você tome posse disso. Igreja é assembleia, eu quero que você tome posse dessa assembleia. Acontece aqui com os discípulos, tem uma falta de clareza sobre quem é Jesus, e esse não entendimento, essa falta de clareza sobre quem é Jesus, reflete também a falta de clareza sobre o que é a sua igreja. Não sabe quem é a igreja e o que tem que ser a igreja do Senhor, se não entender quem é o Senhor. Por isso a pergunta, quem sou eu? O que as pessoas dizem que eu sou. Então é muito importante isso. Se nós não entendemos quem é, como é que nós vamos entender quem é a igreja dele? Então hoje tem alguém aqui querendo nos fazer entender, né? E o evangelho que está querendo nos ajudar, sim ou não? E eu quero que você tome posse disso aqui comigo, porque você saiu para fora da sua casa hoje para se reunir em uma assembleia, eclesia. Portanto, hoje você é a igreja do Cristo vivo na terra, amém? Tome posse comigo, vamos aprender. Igreja é essa assembleia de pessoas que saíram para fora das suas casas e foram ser a igreja do Cristo vivo, amém? Como é que é essa igreja? Nós temos que construir isso dentro de nós, nosso coração. Jesus espera isso. Como é essa igreja do Cristo vivo? Eu vou dizer para vocês 5 coisas.
porque hoje eu não estou bom não, eu não estou dando moleza. 5. Como é essa igreja que Jesus quis constituir na terra? E a primeira coisa que eu queria dizer para você, em nome de Jesus, que essa igreja é o lugar de confessar que Jesus Cristo é Senhor. É para isso que você está aqui nessa manhã. Igreja dele é lugar de confessar que Jesus Cristo e só Jesus Cristo é Senhor. E eu digo isso por quê? Porque o que agradou tanto o Senhor, a ponto dele querer dizer que ia edificar a sua igreja, foi Deus usando a boca de Pedro para dizer quem ele era, para reconhecer quem ele era. Pedro fez uma confissão pública, anunciando diante de todos quem Jesus era. Ele é o que as pessoas diziam. Ele era profeta. Ele era o que os discípulos diziam. Ele era quem? Ele era o que o Pai revelou que ele era. Ele era o quê? O Cristo, o Filho do Deus vivo. O Pai revelou quem ele era, porque o próprio Deus é quem deseja se revelar à sua igreja. Presta atenção em nome de Jesus. E quando ele se revela, o que é que acontece? A igreja abre a boca e confessa publicamente que Jesus Cristo é Senhor. Você tem que entender quem é você e o que ele espera de você. Presta atenção. Aqui está o que eu acredito, que nós acreditamos neste lugar. Porque para nós, essa confissão aqui é fundamental. Ela é extraordinária. Ela é pública. Pedro falou na frente de todo mundo, porque se nós não confessarmos com nossa boca que Ele é o Senhor das nossas vidas, vai acontecer o que nós estamos assistindo por aí, e esses negócios que estão querendo chamar de igreja, mas não é, porque é um ajuntamento de pessoas que são senhoras das suas próprias vidas. Entenda, isso é muito importante, porque isso não serve para o Senhor. Jesus não aceita. Se as pessoas sabem o que é melhor, se as pessoas só fazem o que lhes interessa, se elas se reúnem para fazer a sua própria vontade, focadas no seu próprio problema, desculpa, mas isso não é igreja, muito menos pode ser chamado de igreja do Cristo vivo, porque a igreja dele é a reunião de um povo que saiu para fora das suas casas, para se reunir, para confessar que Senhor das suas vidas é Jesus Cristo, que quem manda é Jesus, que quem sabe o que é melhor é Jesus e ninguém mais, amém? Você toma posse disso? Quem sabe o que tem que ser na sua vida, o que tem que ser da tua boca, o que é melhor para você, é Ele, porque Ele é Senhor, e você tem que dizer isso com a tua boca, Ele é Senhor da minha vida, e só Ele sabe o que é melhor, em nome de Jesus, amém? Portanto, que nas nossas reuniões neste lugar, que nós venhamos para abrir a nossa boca e confessar publicamente para quem quiser ouvir, meu irmão. O inferno tem que saber que aqui quem é Senhor das nossas vidas é Jesus e ninguém mais, amém? Amém? Posso ouvir glória a Deus? Isso é importante demais, isso tem que estar na nossa boca todos os dias. Hoje, quem vai mandar nesse dia na minha vida é Jesus Cristo e não eu, porque Senhor é Ele e não eu, em nome de Jesus, amém? Você está entendendo que essa igreja? Segundo lugar, eu queria dizer para você dessa igreja, presta atenção, essa igreja é o lugar que existe para ligar as pessoas com Deus. Igreja do Cristo vivo é o lugar de ligar, ela existe para isso, para ligar as pessoas com Deus. E eu estou dizendo isso porque no verso 19, Jesus diz o quê? Eu darei a você as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. E essa fala de Jesus aqui, e é muito importante que você já vá construindo aqui, para você entender como tem que ser, construir a igreja do Senhor, e não ficar pensando que igreja é qualquer lugar aí que fala em nome de Deus, é porque é igreja, é porque lá tem um pastor. Não, igreja não é qualquer lugar ou qualquer coisa. Aliás, eu queria dizer para você, presta atenção, porque Jesus costuma frequentar igrejas? Não, Ele costuma frequentar a sua igreja, a dele, aquela que Ele é Senhor, aquela que Ele governa, Ele vai, e nesse lugar, é lá que Ele manifesta a sua autoridade. Na igreja do Cristo vivo, Deus se revela e mais, porque a presença dEle é tudo, na presença dEle, tudo que nós fazemos vai ser testificado por Ele. Isso é igreja. Eu quero que você tome posse, porque você precisa fazer parte de uma. Se já faz, glória a Deus. Aquilo que nós fazemos aqui, nós não fazemos em nosso nome, no nome da nossa instituição, nós fazemos em nome de Jesus. Por quê? Nós fazemos sob a autoridade que é no nome de Jesus. Por quê? Porque nós somos poderosos? Não, porque reconhecemos que Ele é Senhor. Quem faz é Ele, quem fala é Ele. E por isso, todas as nossas ações precisam ser referendadas por Ele. Tudo que nós fazemos
nos ministérios, no louvor e tal, na palavra, tudo. O que nós fazemos aqui precisa ser exata medida daquilo que Ele espera. O que você faz. Porque quando nós fazemos, Deus tem que dizer assim, é isso aí mesmo, ó, tá vendo isso aí? É isso. Deus tem que dizer que seja dessa forma. Deus tem que dizer, é assim que assim seja feito. Eu concordo plenamente. Deus tem que dizer, o Espírito Santo de Deus tem que testificar. Porque, presta atenção, entenda o que é a igreja de verdade. Lugar de estabelecer uma ligação entre os céus e a terra. Ligar a humanidade com Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui. Aliás, religar, né, porque foi desligado. Religar o que tinha sido desligado. Igreja de verdade, meu irmão, é isso. Lugar de você se colocar e colocar você em ligação, ligadinho com o céu. É para isso que você vai lá. É para isso que você se reúne. Para estar o tempo todo antenado, ligado. Igreja não é qualquer lugar, não é qualquer coisa, não. Igreja do Cristo vivo é fazer tudo sob a autoridade que há no nome de Jesus. Fazer tudo como se fosse Ele fazendo, porque assim tudo que nós ligarmos aqui terá sido ligado no céu. E se nós fizermos tudo como se fosse Ele, se nós desligarmos aqui, será desligado no céu, porque quem está fazendo é Ele e não nós. A igreja quer dar autoridade para Pedro, coitado do Pedro, fazendo os outros tropeçar. Deus tem que ser, Ele vai ser conosco, e tem que ser conosco, e quando Ele for conosco, e vai ser, Ele tem que aprovar, sim ou não, o que nós fazemos aqui. Isso é muito importante, observe que isso não é autoridade, isso não é autoridade da igreja, isso é responsabilidade da igreja. Eu quero que você entenda, a ligação entre céus e terra não é um privilégio, não é um poder, não é uma honra, não é responsabilidade da igreja. A igreja é responsável por fazer o céu se manifestar na sua vida. Você tem que entrar no culto e saber que Deus está falando com você. Porque Ele está ligando. Porque se for o pastor, lascou. Sua vida não sai do lugar. Tem que estar ligado. Igreja é isso. Tem que te ligar com o céu. Como? Saindo para fora de si mesmo e produzindo comunhão, justiça na vida e entre as pessoas. Porque essa é a vontade de Deus. Leia o Evangelho. Tudo que está lá é justiça do reino de Deus. Entende o que é a igreja? É muito importante isso. Portanto, a minha oração é que nós sempre saímos para fora das nossas casas para nos reunir. Mas todas as vezes que nós reunimos, o céu fale assim, amém para esse povo. Glória a Deus que esse povo se reuniu de novo para fazer a minha vontade. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a estarmos sempre no centro da vontade dEle. E tudo que nós estamos fazendo, que aqui seja dEle e para Ele, porque assim nós vamos ouvir a voz do Senhor em nosso coração. Que assim seja, meu filho, que assim seja, meu filho, para a glória do nome dEle. Amém? Amém. Você recebe isso? Muito importante. Isso é isso que somos nós, a igreja. E você pode falar aqui quando a gente vem domingo, não, lá na tua casa. Onde você estiver, você é a igreja do Senhor, nós somos a igreja do Senhor, e é isso que tem que ser visto em nós, em nome de Jesus, amém? Mas em terceiro, como é que é essa igreja do Cristo vivo, como é que é? Eu vou dizer para você, é um lugar onde o mal não prevalece. O mal não prevalece, sabe por quê? Porque o que nos move aqui é o que interessa ao Senhor. Como é essa igreja? É um lugar que o mal não tem vez, não abre a boca. Sabe por quê? Porque o que nos move é o que interessa a Deus, e não a nós mesmos. E eu digo isso porque Jesus tinha dito sobre a sua igreja no verso 18, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Disse ou não disse? Mas também disse que para ser essa igreja tinha que entender que a cruz faz parte. Jesus deixou isso claro, a cruz faz parte. Por isso, Ele passaria pela cruz primeiro, para nos dar o exemplo. Ele iria primeiro, Ele iria na frente. E aí Pedro chama Jesus de lado e repreende o Senhor, tipo assim, Jesus, cruz não, Jesus. Só poder e bênção tá bom. Só mistério, só reteté, só glória, só aleluia. Cruz, esse negócio de cruz não. Para de falar disso aí. E a resposta doce foi o quê? Se afasta de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço e está precisando e pensando no que interessa às pessoas e não no que interessa a Deus. E aqui tem uma questão importante da igreja do Senhor. Importantíssima. Compare o evangelho que nós estamos lendo com o que as pessoas estão chamando de igreja por aí. E quando eu vejo isso, eu fico impressionado, porque o que nós mais temos ouvido é algo do tipo assim, Jesus, o Senhor vem comigo e abençoa a minha vida? Tipo assim, Jesus, eu reconheço e confesso que Tu és Deus, eu levantei minha mão na igreja, eu quero o Senhor comigo, mas eu estou precisando de um negócio aqui, o Senhor poderia me ajudar, por favor? O Senhor poderia me abençoar?
Jesus, o Senhor é Deus, beleza, mas eu sei a vida que eu quero ter. Eu sei o que é melhor para mim. Será que tem um jeitinho do Senhor fazer exatamente o que eu quero? Na medida do que eu preciso? Isso é o que tem sido soprado nos ouvidos. Os interesses de quem? Vocês acham que é Pedro, né? Que deu ouvido a uma voz que falava uma coisa que interessa às pessoas. É Pedro? Porque eu tenho ouvido assim, eu sei onde eu quero chegar. Eu sei o que é melhor para mim. Jesus, eu vou na igreja, pode ser assim? Do meu jeitinho, pode ser, Jesus? Meu irmão, minha irmã, diante dessa realidade aqui, desculpa a sinceridade, mas não tem como as portas do inferno não prevalecer contra a igreja. Você entende a armadilha maligna? Porque a grande escolha aqui é quem é que está falando na vida das pessoas. É o problema do Pedro, é o tal do Pedro aqui. Ou Deus fala, ou Satanás fala. Nós temos que tomar uma decisão. Observe que o Evangelho revela duas possibilidades, porque quando Deus falou com Pedro, e falou, ele deu ouvidos, e Jesus ficou alegre. Jesus quis estabelecer a sua igreja a partir daquilo que ele disse, maravilhoso, mas quando Pedro dá ouvidos a Satanás, ele falou o quê? O que interessa às pessoas e não a Deus. E é disso que o Senhor se afasta, e ele diz, se afaste de mim, Satanás, porque você está focado no que interessa às pessoas e não a Deus. Você entende a diferença aqui ou não? Está claro ou não está? Pastor chato, né? Está escrito, o que eu vou fazer? Por isso você saiu para fora da sua casa hoje e se reuniu para ser a igreja do Cristo vivo. E saiba de uma coisa, aqui, quando você o mal nunca vai prevalecer na sua vida e não vai. Por quê? Porque aqui não cabe nada que interessa às pessoas, nem a nós, nem ao pastor, nem ao bispo, nem ao apóstolo, nem a ninguém, não. Porque aqui só cabe o que interessa a Deus e ponto, acabou. Essa é a repreensão de Jesus para Pedro, só o que interessa a Deus. Agora veja, não se engane. O que interessa a Deus sempre vai confrontar os nossos interesses. E vai confrontar por quê? Porque o que interessa a Deus passa pela cruz. E cruz eu não sei se a gente gosta. Você gosta? Quem é que gosta de cruz aqui? Ninguém. Os meus interesses serão confrontados, porque o que interessa a ele passa pela cruz. E cruz não é legal. A gente gosta do lado bom de Jesus, né? Por isso que a igreja está lá, pretona, para a gente não olhar muito. E interessado, focado em nós mesmos, porque a gente gosta tanto de Jesus, porque Jesus é tudo de bom, Jesus é maravilhoso, mas cruz não. Como assim cruz? É Pedro, cruz não. Jesus, sofrimento, como assim sofrimento? Está louco? Ele é top, mas aquilo que ele fez, não sei se serve. Ele é top, glória a Deus, aleluia, Jesus passa a mão na minha cabeça, gosta de mim, me dá uma casa e um carro novo, mas passa pela cruz um pouquinho. Como assim, Jesus? Isso eu não quero. Entenda, Pedro. E aqui entenda o que nós temos que ser como igreja do Cristo vivo. Por isso que eu oro, para que a verdadeira igreja do Senhor entenda. E entenda nessa manhã que o que cala a boca do mal, o que cala a boca de Satanás na nossa vida, é se render e ser movido pelos interesses de Deus, pelo que interessa a Deus e não a nós. Às vezes o mal tem falado tão alto e a gente tem que repreender. Como é que a gente repreende o mal? Jogando sal grosso? Indo na fogueira? Não. É fazendo só o que interessa a Deus e não a nós. E aqui o mal cala a boca em nome de Jesus, amém? Você toma posse disso? Então diga amém forte, amém. Amém. Graças a Deus. E eu vou falar a quarta coisa já. O que é a igreja do Cristo vivo? É um lugar que nos tira dos nossos e que coloca nos caminhos de Jesus. Isso é a igreja que serve para você. Essa é a igreja que ninguém quer ir. Por isso que aqui só tem algumas pessoas, não tem tantas. Não tem gente esperando para entrar. Porque essa igreja não interessa para as pessoas, mas a igreja de Jesus Cristo é lugar que nos tira dos nossos caminhos, nos coloca nos caminhos dele. E eu estou dizendo isso não porque eu gosto, mas Jesus está chamando a sua verdadeira igreja no verso 25, e ele disse o quê? Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser me seguir e ser a minha igreja, a si mesmo se negue. O quê? Diga não para a sua vontade, tome a sua cruz e depois me siga, porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem quiser perder a própria vida por amor a mim, quem quiser renunciar à sua própria vida para fazer a minha vontade, esse vai salvá-la. Eu não sei se eu acho que eu sou doido. Está escrito isso na Bíblia de vocês? Tá? Ai, que alívio, porque eu achei que era só na minha.
eu não sei. Igreja não é composta por um povo que foi chamado para fora do mundo. Isso aqui me mostra que a igreja foi chamada para ser um povo chamado para fora de si mesmo. Tomar a cruz é isso. O que Jesus fez na cruz? Renunciou a Ele, porque Ele orou ajoelhado, sangrando, suando gotas de sangue, de Senhor, isso é uma agonia, eu não quero passar por isso. No entanto, seja feita a tua vontade e não a minha. Ele negou a si mesmo para passar pela cruz, e é tudo que nós temos que fazer em nome de Jesus. Aqui está claro o que realmente é a igreja do Cristo vivo, porque ela é composta por um povo que saiu para fora das suas casas e se reuniu para renunciar aos seus caminhos, ao seu querer, e ir seguir Jesus, e trilhar os caminhos que Jesus caminha, e se envolver com o que Jesus se envolve, e se incomodar com o que incomoda Jesus. É com essa igreja que Ele conta, é essa igreja que Ele quer abençoar, essa igreja que Ele quer prosperar. Ele não quer enganar, Ele quer fazer ser grande e forte em nome de Jesus. Por isso, para entender o que é ser igreja, precisa perguntar de vez em quando a quem nós queremos seguir. De quem é o caminho que nós estamos trilhando? Nós temos que perguntar, o chamado de Jesus para ir para a igreja não é para Ele vir conosco para abençoar o nosso caminho, mas é para a gente andar no caminho dEle e seguir os passos dEle, não os nossos. Jesus, vem comigo que eu vou te mostrar o que o Senhor vai fazer. Será que é isso? Não. Nós começamos esse ano aqui com Jesus falando, eu estou indo, quem vai comigo pode vir que nós vamos fazer grandes coisas. Mas quem está caminhando é Ele, nós seguimos os passos dEle, amém? Assim nós seremos a sua igreja, e nós vamos contar com a presença dEle, com a bênção dEle em nossa vida, quando nós caminharmos na direção que Ele vai e Ele está indicando. Entende aqui a diferença? Entende aqui a armadilha posta dentro da igreja? Lógico que não serve isso para reunião de gente de interesses pessoais. Isso não serve. Aliás, para esses aí, parece até loucura caminhar pelo caminho de Jesus. Mas é por achar isso que a igreja e o mundo está se tornando esse negócio aí, esse túmulo de gente morta, que não vê a vida mudando, que não vê Deus salvando, que não vê Deus curando, que não vê milagre, que não vê nada acontecendo, porque os caminhos são de quem? Os interesses são de quem? Presta atenção, na verdade mesmo o caminho da morte de si mesmo para seguir Jesus, o caminho de morrer para os seus próprios interesses e viver em Jesus e para Jesus, o caminho de matar o nosso senhorio, para admitir que Ele é Senhor, é o único caminho de vida. É o único caminho de realmente viver. E nós temos que tomar posse disso em nome de Jesus. Portanto, nessa manhã, você está sendo chamado para ser a igreja do Cristo vivo. Você está sendo chamado para fora de você mesmo, para caminhar com Jesus, e por isso sempre se pergunte, estou caminhando? Estou. Quem é que está na frente? Às vezes a gente vai na frente de Jesus e fala, Jesus está demorando, né? Eu já orei tanto, Ele não fez, eu vou lá fazer do meu jeito. Quem está atrás de quem? Quem é que segue quem? Presta atenção, a vontade de quem é feita? Quem está guiando quem, né? Quem está conduzindo o cavalo, quem está na garupa? Não adianta estar na garupa e querer pegar na rédea, sabe? Não vai chegar em muito lugar. Eu quero que você tome posse disso. Nós precisamos aprender com o Evangelho, para entender quem é Jesus. Entendendo quem é Jesus, quem as pessoas dizem que eu sou, Ele perguntou, porque só entendendo quem Ele é, o que Ele fez, nós vamos entender o que está no coração dEle a nosso respeito, e assim nós poderemos ser a igreja dEle, em nome de Jesus, amém? 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 E diga amém, sabe por quê? Porque eu já vou encerrar, porque o quinto e último, rapidinho, para não te cansar, cadê o louvor? Vem para cá. Igreja do Cristo vivo, é um lugar que nos chama para fora de nós mesmos, sabe para quê? Para encontrar o verdadeiro sentido da vida. Igreja do Cristo vivo, é um lugar que nos chama para fora de nós, para dar sentido na nossa vida, para encher o nosso coraçãozinho. E eu estou dizendo isso, porque Jesus termina o seu ensino, e com isso eu também termino, aquilo que está no seu coração, para a sua igreja, no verso 26, ele disse o quê? O que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o ser humano em troca da sua alma, em troca da sua satisfação, em troca do seu preenchimento? O que você vai dar? O que adianta ter tudo e não ter o que importa mais na vida? O que adianta ganhar o mundo inteiro, todo o dinheiro desse mundo, ter todos os aplausos da terra, todas as curtidas da internet, todos os diplomas da faculdade, se não tem sentido nessa vida, se não sabe para que acorda de manhã, se não tem razão de viver, o que adianta? Vai para o psicanalista se encher de tarja preta e não resolve.
com todo respeito à psicanálise, que é importante demais. Mas, querido, sentido na vida tem um caminho só, de verdade. E eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. O que adianta se dentro do nosso peito não tem contentamento? O que adianta se só sobrou um buraco enorme aqui? O que adianta tudo o que nós conseguimos se não tem o principal? Por isso e para isso, o Senhor desejou no seu coração cheio de graça, constituir a sua igreja, porque na sua igreja se reúne um povo que sai para fora de si mesmo, das suas casas e de si mesmo, dos seus interesses, e se doa por uma causa muito maior e mais nobre, mais justa, e se doa pela vida dos outros, porque assim a vida vai começando a florescer de novo, a alegria vai começando a se manifestar, começa a dar um sorrisinho besta, começa a dar gargalhada no meio da obra, começa no meio da favela a achar que é lindo, mas aí começa o peito ser preenchido, acorda de manhã e tem uma razão para acordar, está acordando às 5 horas, 6 horas da manhã, hoje eu tenho uma coisa para fazer, que é a vontade de Deus, a vida se enche de razão, e a vida vai tendo e vai se enchendo de sentido. Isso é igreja. Lá fora, diz para você que o sentido da tua vida é ganhar bastante dinheiro e ficar idiota igual o Bill Gates. Não é? Igual o Elon Musk. Tem alguém mais imbecil que o Elon Musk? Não tem. Tudo que eles querem de você, cheio da grana e imbecil. Não. A igreja do Cristo vivo existe para dizer que você é muito mais do que dinheiro, você é muito mais do que isso, você é um servo, uma serva de Deus, você precisa ter sentido nessa vida. Nós louvamos aqui hoje já. E eu termino fazendo um testemunho, confessando para vocês a grande honra, o orgulho que eu tenho, que eu sinto de ter a oportunidade maravilhosa que o Senhor me deu, de ter se revelado na minha vida e de ter me chamado para uma igreja de verdade. Vocês não sabem a alegria, o contentamento que isso me dá, eu não sei. A igreja dele, não é a igreja de ninguém. Aliás, eu confesso para vocês que o Senhor me tirou de uma igreja que era feita da vontade de pessoas. E se é feita da vontade de pessoas, não é da vontade dele. Deus me tirou de lá, presta atenção. Ele me deu o privilégio. E por isso eu posso me alegrar, porque eu vivo no meio de um povo que sai para fora de si mesmo, um povo que sai das suas casas e se envolve para que o reino de Deus seja uma realidade na vida de outras pessoas. Aqui está a igreja que ele espera, que se manifeste nesse mundo e faça a justiça acontecer em nome de Jesus. Cadê o Cato? Vamos louvar, Cato, vamos louvar, vamos cantar para esse povo ficar feliz. Eu quero que você tome posse disso que tem acontecido aqui na nossa vida. Solta aí o nosso vídeo. Presta atenção em nome de Jesus. Se aposse disso. Pode até ficar de pé se você quiser. Porque o Senhor é bom. Vai lá. Glória a Deus.